A partir de agora, você acompanha o fechamento do mercado junto comigo, com o Rafael Lara e também com ele, com o Gabriel Monteiro. Além disso, aqui você também, claro, vai acompanhar as principais notícias aí e os movimentos, os últimos movimentos aí da Bolsa do Brasil e também do mundo, claro, além das análises técnicas desses movimentos. Hoje, com o analista Marcos Moore e também, claro, deixa eu dar boa tarde para eles, aliás, para o Rafa, né? O Gabriel, ele está se posicionando ali, eu quero dar boa tarde para o Rafa, que ele que já está aqui, né, Rafa? A gente vai trazer aqui as últimas atualizações, tudo que está acontecendo, as últimas notícias. Daqui a pouquinho a gente atualiza, logo em seguida de eu trazer o movimento aqui do mercado, a gente atualiza também sobre essa movimentação que estava acontecendo do MTST lá na Bolsa, né, Rafa? Exatamente. Mas tudo acabou bem, aparentemente, né? Só para dar um spoiler. Tudo acabou bem, sem violência, né? Graças a Deus, enfim, já acabou pelo que indicam as fontes aí. Boa tarde para você e para todo mundo ligado aqui no Top News. Como todo dia, né? Eu não consigo ficar sério aqui, né? O Cabral começa a falar as barbaridades que ele fala e aí ele me quebra, entendeu? Aí junta a Débora também, a Débora é toda agitada, aí os dois começam a falar e eu não tenho como segurar. Eu sou agitada, mas que crime uma coisa dessa, a pessoa mais... Eu não sei porque o Léo, eu adoro que a minha equipe, assim, aqui da tarde, eles colocam fé na minha gigantice, assim, tudo bem, mas eu vou ficar assim, ó, deixar o pezinho aqui pra fora que eu deixo que o Léo acha que eu sou muito grande. Mas vamos lá, o Gabriel já tá ok aqui também pra gente, produção? Só pra poder a gente conseguir dar um oi pro Gabriel, aqui a gente já começar aqui a atualizar o mercado? Ó, se o Gabriel não tiver... a voz da consciência aí, falando agora no Aqui no agora ouvido. que eu tô com o meu ponto aqui pra poder a gente conseguir ouvir a voz. Aí, ó, quem entrou. Olha que homem másculo, olha lá. Boa tarde, Gabriel. Sim. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Rafa. O dia aí começou meio tranquilo, aquele dia meio morno, poucas notícias e do nada correria na redação. Um boom no mercado financeiro. A gente está aqui para trazer as principais notícias aí do dia. O que você tem que ficar de olho? Pois é, mas olha só, sabe qual foi a parte boa de tudo isso, apesar, né, dos pesares? Primeiro que saiu tudo bem, foi tudo pacificamente, aparentemente resolvido e não impactou, né, na Bolsa, que a Bolsa continua subindo. Olha só, no nosso telão aqui do Profit Pro da Nelogica, a Ibovespa sobe agora 1,41%, já nesse finalzinho de pregão. A gente chegou a tocar os 114 mil pontos, mas estamos agora aos 113.869 pontos nesse momento. No nosso mapa de calor aqui, por variação, deixa eu ampliar aqui para vocês darem uma olhadinha. Quem vem acompanhando a nossa programação desde mais cedo, viu aqui em Embraer, que já vinha realmente liderando altas, continua, Uzi Minas também, junto com outras do setor de siderurgia, que também aí vai, que está subindo, como Gerdau Metalúrgica, que apesar de hoje de manhã o setor ter ficado um pouco aí em baixa, alguns papéis, né, ter ficado em baixa, a Vale, que tem aí essa questão dos dividendos aí, ter ficado com um pouco aí abaixo, não ser o valor real, amanhã deve voltar a corrigir, né? Olhando lá para as quedas, continua o setor aí de construção, depois desse Copom e depois de indicação aí do Copom, confirmação de mais reajustes aí na taxa básica de juros. O setor de varejo também, como é de se esperar, que a gente sabe que com juros mais altos, a gente tem menos poder de compra no mercado e isso acontece realmente. Aí vamos ver como é que vai ficar amanhã, mas no resumo, gente, no geral, o Ibovespa continua aí subindo. A movimentação, e aí a gente já começa essa edição atualizando, então aí, né, com essa atualização do mercado. E com as últimas notícias, a gente continua atualizando já a ocupação que ocorria, né, da Bolsa de Valores aqui em São Paulo por movimentos sociais em protesto contra desemprego e inflação. O Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST, deixou há pouco a sede da B3 no centro de São Paulo. A B3 informou que a ocupação não interferiu nas atividades da Bolsa, não houve tentativa de invasão nas áreas operacionais e, no momento, os manifestantes já estão do lado de fora do prédio. Para quem está chegando agora na nossa programação, integrantes do movimento, de alguns movimentos sociais, mas do MTST, né, ocuparam por volta das 2 horas da tarde a B3 aqui em São Paulo, né, em protesto contra o desemprego, a inflação e também
a fome, não é isso, Rafa? É isso mesmo, Débora. Uma das líderes do movimento disse que o local do ato foi escolhido porque as ações das grandes empresas estavam em alta até o meio desse ano, especialmente devido ao crescimento de 1,2% do Produto Interno Bruto, o PIB. Mas a expansão foi desigual e deixou de fora especialmente a classe de renda mais baixa. E quando chegaram lá, né, o Gabriel, os manifestantes carregavam faixas e cartazes, não é isso mesmo? É isso aí, Rafa. Os cartazes tinham dizeres como sua ação financia nossa miséria, tá tudo caro e é culpa do Bolsonaro, o Brasil tem 42 novos bilhões. Gente ficando rica com a nossa fome e dentre outras coisas que os manifestantes erguiam em placas. Também levaram barracas para acampar na B3. Só lembrando, né, o Gabriel, que a Bolsa ela ficou aí no vermelho desde que os ruídos políticos pioraram, né, junto com a inflação, o que demandou uma alta nos juros. Ou seja, hoje a Bolsa, né, está acumulando aí, né, apesar de estar com alta diária, ela está acumulando uma queda de 5% no ano, pelo menos até essa quinta-feira, salvo engano, né? Inclusive a Débora veio agora há pouco com o Profit Pro da Anelógica. Como é que está aí a situação, o Debs? O Ibovespa está respondendo bem? Teve algum impacto aí essa Rafa, na verdade a ações? gente tinha chegado a tocar os 114 mil pontos, como eu falei mais cedo, inclusive no momento em que estava acontecendo a manifestação, o Ibovespa subia e estava nos 114, olha só, foi 114.229 pontos, que foi a nossa máxima até então, né? O Ibovespa vem reduzindo um pouquinho aí os ganhos, a gente já está quase praticamente chegando nesse finalzinho de pregão, são 4,12 nesse momento. Mas não parece que vai despencar assim, não vai ter esse gap de queda para poder virar assim, não é algo que, nossa, impactou ao ponto de que o Ibovespa vai parar. Aliás, se a gente parar para poder pensar, né, boa parte, inclusive, não é como antigamente. Antigamente o pregão era ali, ao vivo, né, não viva a voz, ali no gogó, realmente. Aliás, um tempo que aí realmente esse tempo eu não existia ainda, né? Mas não funciona mais assim, a Bolsa realmente, todas as transações, como a gente bem sabe, acontecem aí digitalmente, né? Os servidores, inclusive, nem parte deles nem por lá ficam mais. Então, assim, aquilo ali, esse tipo de ação, eu acredito que é muito mais para chamar a atenção, holofotes, muito mais até de imprensa internacional, né? Porque impactar diretamente aqui nas empresas do Brasil, por exemplo, no que poderia impactar? Porque as ações continuam ali sendo negociadas e elas continuaram. O Ibovespa está aqui, segue subindo. E, aliás, se essas empresas que estão sendo negociadas, elas não conseguem estar tendo ação negociada, não conseguem estar tendo investidores ali investindo nelas para que elas consigam estar gerando emprego, como que elas vão conseguir garantir emprego, garantir alimento, garantir... É meio... Não sei, eu fico me questionando até que ponto tem sentido uma manifestação dentro da B3. Será que esse sentido dessa manifestação nesse local é o correto? Talvez acho que o local ali poderia ser outro e não dentro da B3, não sei. Pelo menos foi o que me questionei, né, quando eu vi essa manifestação ocorrendo lá dentro. Foi a dúvida que me ficou, viu, Rafa? O Debs, inclusive, né, eu queria até chamar já você de novo para a gente dar uma olhada aí nas ações que ficaram em alta hoje, né, porque a gente não teve uma movimentação, por exemplo, nem setorial, né, dessa manifestação. Foi algo mais para chamar, mais para, né, ter um holofote ali, para chamar atenção para uma causa, enfim, que é a causa do MTST, do que de fato algo para movimentar, né, o Ibovespa. O Ibovespa que continua, igual você bem falou, subindo hoje. O dólar está caindo pouco, né? Está caindo 0,05%, a R$ 5,31, mas o que mais chamou atenção hoje foi a disparada de algumas ações, né? Como, por exemplo, a Embraer e a Ultrapar, né? A Ultrapar hoje que estava 10%, quanto é que está agora, Debs? Ultrapar agora que está subindo 9,24%, viu, Rafa? Eu até vou abrir o gráfico da companhia mesmo. Aliás, o Marcos Saravalli mais cedo estava até falando que não via algo tão assim, além da troca na direção. Aliás, eu acho que você tem essa informação aí para trazer para a gente, mas ele não via algo além dessa mudança aí na direção que justificasse mais, assim, essa alta. Você atualiza pra gente as informações que você tem de Ultrapar aí, Rafa? Exatamente, Débora. Hoje, né, a Ultrapar, que inclusive chegou a disparar mais de 10% por conta, né, da mudança aí, da alteração do presidente, né, enfim. E a gente teve essa notícia, inclusive, no site, porque, né, ontem, né, no caso, eles tinham informado o processo de sucessão de seus executivos, né, e
né, a empresa que também ali controla o posto Ipiranga, né, falou ali, né, sobre a nova admissão, né, do presidente. Né? O presidente agora, né, que o vice-presidente, hoje, comercial da Ipiranga, né, o Leonardo Remion Linden, foi eleito o novo presidente executivo, né, da rede, no lugar do Marcelo de Araújo, que assumirá, né, a diretoria executiva corporativa e de participações. E aí, né, os bancos, né, Goldman Sachs e Credit Suisse, consideram as alterações positivas para a companhia, né, principalmente para seu processo de reestruturação com foco na distribuidora Ipiranga. Né, e com isso, as ações hoje responderam com uma forte alta, né, passaram ali dos 10%, e só para quebrar completamente o roteiro que a gente tinha escrito, ela foi para 9,5% nesse fim de pregão, né, Débora? Pois é, tá agora aqui subindo 9,17, agora exatamente está 15,95. Se a gente olhar aqui, ó, fica bem claro, inclusive, não sei se vocês estão conseguindo ver aí, esse gap de alta aqui do papel hoje, né, o papel que lá no início do ano, em fevereiro, tocou aqui a casa dos 23,64. Mas aí teve um gap de queda no final do mês, vindo aí batendo aos 18,54. Depois disso, se manteve aqui mais ou menos no mês de abril, né, nos R$20. Caiu um pouco mais, desvalorizou aqui no mês de julho. Um movimento pouco contrário ao que porque na Bolsa a gente viu uma valorização, né, bem significativa aqui no meio do ano, e aí veio perdendo valor aqui de julho até setembro, e aí a gente viu esse gap de movimentação aqui no papel hoje, que está sustentando desde o início da manhã, né, essa alta aí no papel. Bom, e assim deve caminhar até o finalzinho, né, porque agora já são 4h17, caminhando aí para o final desse pregão. E vamos lá, a gente continua por aqui, porque tem notícia do CEO da Moderna também, né, que indicou que a pandemia, gente, pode estar chegando ao fim. Eu vou chamar o Gabriel Monteiro, que tem mais informações sobre esse assunto. Aliás, eu acho que essa é uma das notícias que eu mais quero, não vejo a hora. Aliás, eu e toda a torcida do Flamengo, o mundo inteiro quer dar. Quer falar sobre o fim da pandemia? O CEO da Moderna, Stefan Bancel, afirmou à agência Reuters que a pandemia do novo coronavírus pode acabar em 1 ano, já que o aumento da produção de vacinas garantirá o abastecimento global. Ele ressaltou que a expansão da capacidade de produção em toda a indústria nos últimos 6 meses, que proporcionará doses suficientes para que toda a população mundial seja vacinada até meados de 2022. Abre aspas, quem não se vacinar vai se imunizar naturalmente, porque variante Delta é muito contagiosa. Dessa forma, vamos acabar com uma situação parecida com a da gripe. Você pode se vacinar e ter um bom inverno, ou você pode não fazer isso e corre o risco de ficar doente e possivelmente até acabar no hospital. Fecha aspas. Maravilha. Bom, então vamos lá, vamos atualizar aí esse Copom. Vamos falar sobre economia, né? Porque os analistas avaliam que o Copom deve explorar na ata que será divulgada nessa terça-feira, né, a próxima terça-feira, um potencial de inflação menos pressionada. E quem conta mais pra gente é o Rafa, né, sobre esse assunto. Rafa, atualiza aí pra gente, então. É isso aí, Débora. A ata do Copom, que deve ser divulgada na próxima terça-feira, deverá explorar pontos que poderiam indicar uma inflação menos pressionada em 2022, como a avaliação de menos dinamismo nas economias asiáticas, né, ou seja, na China, e chances de alívio nos preços da energia. E isso endossaria o recado dado pelo Banco Central dias atrás, que desmontou apostas mais agressivas de alta na Selic. Toda a análise foi feita aí com economistas ouvidos pela agência Reuters. No comunicado da última quarta-feira, né, que a gente até cobriu aqui, né, Débora, o Banco Central chamou a atenção para 2 fatores adicionais de risco para o crescimento das economias emergentes. O primeiro deles foi a projeção de expansão menor para economias asiáticas, né, a China, no caso, por conta do impacto variante Delta, e também um aperto monetário conduzido em economias emergentes em reação às surpresas inflacionárias. Eles disseram no comunicado que, abre aspas, o comitê mantém a avaliação de que os questionamentos dos mercados a respeito dos riscos inflacionários nas economias avançadas podem tornar o ambiente desafiador para países emergentes, fecha aspas. A citação ocorre em meio a sinais de perda de fôlego em economias como a China,
enquanto na Europa e nos Estados Unidos, a variante Delta da Covid-19 também segue como fonte de preocupação. Abre aspas, você tem sim percepção crescente no mundo de que a economia está crescendo menos que o esperado. Isso reflete nas commodities metálicas que são cíclicas e pode, no fim, tirar um pouco da inflação do ano que vem, fecha aspas. Essa declaração foi feita pelo Adalto Lima, economista-chefe da Western Asset, a agência Reuters. E aí, Débora, como é que será que vai vir essa ata aí na semana que vem, hein? Vamos ver, porque nessas entrelinhas dessa ata sempre tem um recadinho ou outro ali. Rafa, a gente sempre tem que ficar de olho, é sempre importante. Então, vamos esperar, terça-feira que vem. Bom, e continuando por aqui, viu, Rafa, o governo prevê novo auxílio emergencial, caso a situação dos precatórios não seja resolvida rapidamente. Explica aí pra gente, Gabriel, e aí, vai vir mais auxílio? Então, Débora, o governo já considera como elevada a chance de haver uma nova prorrogação do auxílio emergencial, caso não seja concretizada rapidamente uma solução para o crescimento da conta dos precatórios. Para quem não vem acompanhando essa onda de notícias que viemos dando aqui na BMC, são aquelas dívidas do governo resultados de sentenças judiciais que não têm mais possibilidades de recurso. Essa possibilidade entrou no radar por causa do prazo curto para que o tema seja resolvido. O risco para membros da equipe econômica é que, eventualmente, a renovação do auxílio seja feita em valor maior do que o vigente hoje no programa, que encerra em outubro, atualmente entre R$ 150 e R$ 375. O receio é que isso gere descontrole na economia. Para alguns técnicos, o governo e o Congresso têm menos de um mês para aprovar a proposta que limita os gastos com precatórios e abre espaço para o novo Bolsa Família turbinado. Haja auxílio e haja teto para poder conseguir, né, abarcar tudo isso aí, colocar tudo isso no guarda-chuva, né, Gabriel? Bom, deixa eu já dar um tchau aqui para você, Gabriel, já liberar você aí para ficar lá apurando as notícias também para a gente, se tiver mais qualquer novidade sobre essa movimentação lá no centro de São Paulo, na frente da B3, passa pra gente que a gente atualiza o pessoal daqui. Até amanhã, né? Certinho, Débora, até amanhã, Rafa. Nós estamos aqui sempre com um giro de notícias, principais notícias do dia. E aí, daqui a pouco vocês vão ter contato aí com o nosso analista técnico de hoje, o Marcos Moore. Então, mandem aí já no chat as suas perguntas, quais papéis vocês querem que analise. E eu vou lá correr com as notícias, vamos ver o pessoal do portal, o pessoal da produção. Tá sempre uma correria aqui na BMC News para fazer o melhor serviço possível. Agradeço, Débora, agradeço, Rafa e agradeço todo mundo que está nos assistindo. É isso aí. Põe o Rafa aqui na tela, gente, para poder o Rafa também dar um tchau aqui pro Gabriel, já se despedir dele, né, Rafa? Exatamente. Aí. Tchau, Gabriel. Até mais, viu? Um beijo aí, né? E é isso aí, cara. Vamos que vamos. Seguimos por aqui, né, Rafa? Exatamente. Vamos dar um oi aqui pro pessoal do portal, Rafa, que eu tô vendo. Deixa eu só falar aqui, o MPK tá dizendo aqui, o Débora, exatamente. Tem muita gente falando que, concordando com o que eu falei, que não tem muito sentido essa coisa do auxílio da manifestação lá na B3. Só quero esclarecer, o MPK tá dizendo assim, exatamente, Débora, como que deixaram? E foi até um questionamento que eu tava fazendo mais cedo aqui. Mas a própria B3 explicou, e a gente falou isso um pouco mais cedo aqui, MPK, o prédio da B3 tem acesso público, é aberto. Você, se for lá, você vai conseguir entrar. Né, como a empresa, claro, tem segurança no local. Mas se chega um monte de gente do jeito que chegou com segurança, realmente eu acho que fica difícil ali de conter. Então, assim como já aconteceu, não sei se você lembra, eu acredito que o MPK, Rafa, não sei se você já sabe ou não, mas acho que o MPK não é daqui de São Paulo, né? Há não muito tempo atrás, já aconteceu também de movimentos também de trabalhadores, eu não lembro agora se foi o MTST ou se foi o MST. Eles invadiram a Assembleia Legislativa daqui de São Paulo e eles ficaram acampados dentro da Assembleia Legislativa e durante um bom tempo, né, Rafa? E é um local que também tem segurança, que apesar de ser, inclusive, né, um local do público, um lugar, né, inclusive do povo, tem segurança, claro, não é um lugar para poder as pessoas ficarem lá dentro, assim, muito menos de moradia. Exatamente. E, Débora, eu queria já chamar a atenção aqui, viu, porque a gente deu mais cedo, né, eu tinha conseguido o posicionamento da B3, né, de forma exclusiva, que a gente deu em primeira mão na BMC News, mas agora eles soltaram também um posicionamento oficial ao mercado, né, eles mandaram também aí, né, via assessoria de imprensa, faz 5 minutos, eles afirmaram que, olha, abre aspas, a manifestação nesta tarde ocorreu de forma pacífica e já foi encerrada, não tendo havido impacto para as operações
operações do mercado aí, fecha aspas aí. Essa foi, né, o posicionamento da B3, né? E ainda bem, né, Débora, que terminou tudo bem, já acabou, né? Já não afetou em nada. Então segue a vida, segue o jogo aí, tudo certo, né? Muita gente aqui mandando, né? A gente vai tentando também esclarecer com tudo que a gente sabe sobre, né, essa manifestação, né? Falaram aqui, inclusive, que o Boulos estaria lá. Isso é inclusive uma coisa que eu mesmo apurei. O Guilherme Boulos não estava na manifestação lá da B3, né? Eu entrei em contato com a assessoria deles, eles afirmaram que ele não estava lá, apesar de ter feito posicionamentos favoráveis à manifestação pelo seu Twitter. Então é sempre bom a gente trazer aqui a informação fresquinha, bem apurada aqui em primeira mão. O Geohunt aqui, Débora, ele quer saber só de uma coisa. Você lembra dessa música que era... ele só quer saber de beijar, 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 então ele quer saber só de LWSA, 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 né, da Local Web aí, que está subindo hoje 0,94%. Então, o Geohunt, aos R$ 23,62, ela chegou a ter um pico hoje de alta de mais de 4%, né, 4,4% no começo do dia, mas acabou perdendo um pouco a força, né, Débora, aí a LWSA3 aí, do grande 23,66, agora está subindo mais de 1% agora, né? Olha isso. Peraí, deixa eu subir aqui essa setinha para poder ler. Aqui, LWSA3, é isso que ele está pedindo? Só te colocar aqui o ticker para o pessoal de casa conseguir acompanhar o melhor. Vamos ver se eu consigo aqui marca d'água aqui para o pessoal visualizar melhor de quem está em casa. Melhor assim, Rafa? Acho que está excelente. Eu tô adorando. 1% de alta agora nesse momento, 23,64. É um papel que, bom, a gente vai conseguir na análise gráfica que daqui a pouquinho ver isso melhor. Mas tem um gap bem significativo de queda aqui no início do ano, né? Lá em fevereiro. E aí depois o papel não conseguiu ainda recuperar. Você está nesse papel aí ou quem que foi que perguntou? O Geohunt. O Gel, você está nesse papel aí? Depois fala aí pra gente, hein? Eu acho que ele tá. Ou pelo menos ele tá pensando muito em entrar há muito tempo aí, né? O grande Geohunt. Se teve algum acontecimento aqui de Local Web recentemente para poder atualizar para ele? Exatamente. Mas a gente pode... eu tava até vendo aqui, né? Acho que não saiu nada da Local Web, não. Tava até olhando aqui. Mas acho que a gente pode chamar o grande Marcos Moore, né? Então, Débora, vamos lá, vamos com ele então, que ele já faz análise técnica pra gente. Exatamente. Será que ele já tá na linha aqui com a gente já? Aí, Marcos. Tudo bem, pessoal? Boa tarde para todos. Tudo ótimo, Marcos. Boa tarde. Seja bem-vindo aqui sempre na BMC. Muito obrigado por estar aqui com a gente nesse fechamento de mercado hoje. Não sei se você estava conseguindo acompanhar aqui a gente falando, até abrir aqui um pouquinho o papel de Local Web. O pessoal já está deixando aqui os papéis no nosso chat, mas a primeira aqui foi Local Web aí, né, que está subindo agora 1%, mas teve um gap aí de queda no início do ano. Como é que você está olhando aqui esse papel? Você acha que vai ficar aqui do jeito que está nesses 23,66 ou ainda consegue recuperar, buscar esses 35 aí do início do ano? Se puder compartilhar a tela também, é bom para o pessoal de casa ficar de olho aí, Marcos. Marcos, inclusive, é flamenguista, né, Marcos? Flamenguista feliz hoje. Feliz, né? O Cabral aqui, quando ele chega, o Cabral também é um grande flamenguista, ele chega aqui, eu já pergunto pra ele do Flamengo ele fala que ele tá decepcionado, porque o Flamengo só ganhou de 2 ontem, o Marcos. Então ele... aí o flamenguista está nós estamos num momento mais humilde, a gente está num momento um pouco mais humilde, né? Mais pé no chão, né? A gente quer só chegar na final e ganhar, né? É só isso, a gente não quer nada além disso, não quer humilhar o resto, não. Então, placar elástico a gente já não quer mais isso. Bom, vamos lá, gente. Estamos olhando aqui Local Web. O gráfico é muito feio, né? O papel bem difícil de operar, o gráfico bem complicado. Parece um eletro, não parece? Parece um eletrocardiograma, né? Os movimentos foi a sensação que eu tive quando eu vi, mas eu não quis falar para não assustar. É muito difícil de operar um papel desse. Quando você acha que vai, agora vai. Aí faz um candle desse aqui grandão. Esse aqui, esse verde aqui grandão, agora vai. Aí daqui a pouco despenca, faz um vermelho desse jeito. Aí agora vai despencar, aí faz um novo verde. E agora vai, rompeu resistência, aí cai 4 dias. Enfim, papel bem difícil, bem volátil. Eu, sempre fazendo aquela separação, né, de quem tem cabeça de investidor, quem tem cabeça de trader, para tradar, eu acho péssimo esse papel, péssimo. Não tem tendência, tem muita volatilidade, candles muito grandes, começa o dia positivo, depois despenca, o tipo de ativo que eu mantenho distância, tá?
Se a gente pegasse um gráfico mais tranquilo, um gráfico semanal, ou seja, cada barrinha dessa, cada candle desse, representa uma semana de negociação, ainda assim a gente vê que sobe, cai, está aí há 6 meses praticamente, ou mais, sem sair do lugar, né? Não tem nenhuma, subiu, caiu, eu tô rico, tô pobre o tempo todo, e andando de lado aí por um bom tempo, ou seja, é um papel dificílimo, na minha opinião, para pensar em operar. Posso falar do Ibov, rapidinho? Começar Por com favor. ele? Manda bala. Sempre bom a gente olhar o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores do Brasil, de São Paulo. Então, o que eu vejo no Ibov, né? Eu tenho falado muitas vezes sobre isso, assim, graficamente falando, a gente vem de 3 dias consecutivos de alta, ou seja, estão deixando a gente sonhar. Tá? Então, 3 dias importantes de alta, os últimos 3 dias, porém, ainda para mim, a tendência ela é de queda, tendência de baixa. E por que eu acho isso? Segundo a análise técnica, topos cada vez mais baixos e fundos cada vez mais baixos configuram tendência de baixa. Preços abaixo das médias, média móvel de 20, também é um outro sintoma de uma tendência de baixa. Mudei aqui meu layout, mas dá para ver que tem ainda preços abaixo de uma média móvel de 20. Então, para mim, isso aqui chama repique de alta dentro de uma tendência maior de baixa. Minha expectativa... até vejo resistência aqui em 115 mil pontos, acho que pode chegar ali, acho que vai ter dificuldade de romper esse patamar, mas o melhor dos mundos, na minha opinião, é bater nos 115 mil, ter uma leve correção, que pode ser uma queda de poucos dias, ou mesmo uma correção lateral, para romper esse 115 mil. Aí eu diria que a tendência terciária voltou a ser de alta, e aí eu fico animado para pensar numa tendência maior de alta. Lembrando também que na última vez que eu estive aqui eu falei sobre os estudos cíclicos de mercado. De maio a setembro, maio até o iníciozinho de outubro, normalmente, especialmente no mercado americano, é um período de queda, estatisticamente falando, o famoso sell in May and go away, ou seja, venda em maio e vai embora, né? Tire férias, sei lá. E a gente está encerrando daqui a pouco esse período de quedas, estatisticamente falando, tá? Ano passado não teve, mas ano passado teve um negócio que nunca tinha tido na história das bolsas mundiais. Então, vamos dar um desconto, né? Foi um ano completamente atípico. Mas é isso, eu acho que a partir de outubro eu fico mais animado, eu sei que tem um monte de coisa para ser resolvido, né? Vocês têm falado aí, eu tenho acompanhado, precatório, risco fiscal, risco Brasil, Delta, Evergrande, tem um monte de coisa, inflação lá fora, inflação aqui dentro, desemprego, tem um monte de variável, mas olhando o gráfico, olhando estatística, eu acho que a partir de outubro tem uma possibilidade maior da gente ter um período mais altista. Perfeito, então, Marcos, deixa eu só chamar a Débora aqui, que eu acho que ela está com o gráfico do setor de varejo aqui pra gente, né, Débora? No nosso setor, no nosso telão aqui do Profit Pro da Anelógica, eu separei aqui o setor de varejo, que é o que está aqui destacando aqui também nas perdas de hoje, nas quedas de hoje. Bom, a gente teve Copom aí, né? Alta de juros, menos poder de compra, mais sinalização aí do Copom de maior taxa de juros logo em breve na próxima reunião. Magazine Luiza caindo mais de 3 pontos, Via caindo 0,23%, Amer 3 caindo 2,99%, Lame 4 1,65%. Aí tem alguns papéis aqui do setor de varejo de moda que estão subindo, estão conseguindo segurar. Lojas Marisa sobe 3, Guararapes 1,88, Arezzo está subindo aí 1,13, mas o Soma caiu 1,43, CIA está caindo 1,60, a Pets está caindo 1, aí a Light sobe 2,77, enfim, alguns dos setores maiores, que é do índice Bovespa, estão aqui realmente despontando aqui nas perdas desde o início da manhã, depois dessa reunião do Copom. A minha pergunta para você fica o seguinte: tem mais alta de juros aí pela frente? Desses papéis aqui do varejo, qual que você considera que pode aí que pode sustentar um pouco melhor essa questão da alta de juros e inflação também, que ali atrelada aí os juros pode ajudar a diminuir um pouco essa questão do poder de compra, mesmo a gente estando caminhando aí já para o final do ano, onde a gente sabe que geralmente vem Black Friday, vem compra de Natal, isso acaba favorecendo um pouco mais, né, vendas e tudo, e que favorece o setor. Mas
juros mais altos, menos poder de compra. Como que você está olhando isso aí hoje? Bom, dando um panorama geral sobre o assunto, assim, eu acho que a gente consegue dividir em dois tipos de ações hoje em dia dentro do setor, né? A gente vê ações super descontadas, como Via, por exemplo, né? Que é um e-commerce, um varejista, Magazine Luiza também descontado, só que menos, Lojas Americanas super descontado também, a gente pode até dar uma olhada no gráfico delas. Agora, tem também ações de empresas que performaram super bem durante a pandemia, sofreram menos, aliás, depois do retorno, daquele retorno em V, sofreram menos, subiram com mais força, como, por exemplo, a ação da Hering, agora é Soma 3. Então, eu acho que tem oportunidades aí de ações descontadas, mas eu acho que sempre vale a pena a gente prestar atenção no que os gráficos nos falam. Vou compartilhar aqui a tela, né, para falar um pouquinho mais do que os gráficos nos contam. Então, só dando uma olhada aqui em Via 3, por exemplo, depois a gente pode entrar aí em Soma e por aí vai. A gente botar aqui um gráfico semanal para quem tem uma pegada mais investidor de longo prazo. Olha a Via 3, olha a queda desse ativo que custou ano passado ali em torno de R$21, agora custando R$8,50. Olha essa última queda, que queda aguda, vários meses consecutivos de queda, toda semana fechava em queda. E a semana atual querendo formar um padrão um pouco mais altista. Então, para quem tem uma visão um pouco mais de longo prazo, usar um gráfico semanal para tentar comprar uma ação que até outro dia era uma ação de uma empresa super desejada, agora está com preços bem descontados, tá? Então, é uma ação para quem tem esse viés. Americanas também. Americanas, enfim, de um grupo super bem sucedido, do Jorge Paulo Lemann, Sicupira e Marcel Telles, por exemplo, também bastante descontados, apanhando bastante. A ação chegou a custar 125, agora custando 35. Para o investidor, isso é oportunidade de comprar boas empresas a preços baixos. Para o analista técnico, para o trader, falta um pouco mais nelas, né? Falta o quê? Parar de cair e começar a subir. Esse é um critério que pode ser aparentemente tosco, pode ser aparentemente simples demais, mas é um dos conceitos mais antigos dentro da análise técnica, né? E naquela época até a análise gráfica, que não usa indicadores, não usa estatística, usa realmente topo, fundo, suporte, resistência, canais de alta, de baixa. Então, análise gráfica, que depois recebeu até o nome de price action, um nome mais bonito, mas é isso, sim. Para mim tem que, como trader, eu gostaria de ver parar de cair, começar a subir para eu ficar animado nesses ativos. Olhando aqui rapidinho, Magalu, notem que Magalu caiu bem menos que as outras, tá? Apesar da queda nas últimas semanas, acho que tem um componente mais resiliente, já tem um perfil um pouco mais resiliente que as outras duas. Sofreu um pouco menos, apesar de ter sofrido também. Tendência clara de baixa, zigue-zagues descendentes, topos mais baixos, fundos mais baixos, vem de uma queda bem aguda, segue caindo, trabalhando na mínima da semana, então é um sinal baixista ainda, de novo, como para setup, que é o que eu uso para fazer as minhas compras e minhas vendas também, eu gostaria de ver um pouco mais, eu gostaria de ver parar de cair e começar a subir para pensar. É aquilo que é um jargão batido, né? A faca está caindo, a faca segue caindo, e faca caindo, você pegar a faca caindo, você tem um risco enorme de furar a mão, né? Então, eu gostaria de ver parar de cair, começar a subir para pensar em alguma coisa nessas três. E Soma 3, do grupo Soma, falando de varejistas de moda, né? A gente tem aqui uma cara diferente, não teve uma queda tão aguda, a gente teve sim uma recuperação. Semana passada chegou a romper a máxima da semana anterior, candle verde rompe a máxima da anterior, volta e a semana atual vai corroborando, ou seja, para mim é o que eu estava explicando, assim, parou de cair e começou a subir. Se vai dar certo, eu não sei, nem ninguém sabe. Se vai continuar subindo, eu também não sei. Mas é a minha forma de enxergar uma oportunidade, ou seja, eu espero parar de cair e começar a subir para comprar. E quando parou de subir e começou a cair, eu vendo. É a minha técnica, tá? Então, eu acho que são ações de empresas com momentos diferentes, né? E abordagens diferentes também. Sempre lembrando que é importante saber dividir. Se você tem um viés de investidor de longo prazo, de holder, ou se você tem um viés, uma pegada de trader, tá?
Bom, fico aberto aí para demais pedidos do pessoal do chat. Show de bola. E tem, viu? E tem, ó. Bastante. O Diego Paganini aqui perguntando sobre Agro 3. Por favor, Marcos. Se você puder olhar pra gente aí, Agro 3. Vamos lá. Agro Vamos 3 lá. da Grande Brasil Hoje Agro. com uma pegada aí, né? mais longo prazista, então estou começando aqui com gráfico semanal. No semanal, cada candle desse, cada barra dessa aqui é uma semana, então é o ativo que parou, estava caindo, parou de cair, começou a subir. Como é que você acha isso? É muito visual, pessoal. O fato de uma semana romper a máxima da semana anterior sem ter perdido a mínima, ou seja, fez um vale aqui, fez um fundo, é sinal de que aconteceu isso. Não tem, dentro dessa ferramenta que eu uso aqui de topos e fundos, não tem um Fzinho aqui embaixo ainda, como tem. Mas para mim já marcou fundo há muito tempo. Marcou um topo aqui, para mim já tem fundo, para mim já deu oportunidade de uma entrada. Acho bem positivo esse papel, está em tendência de alta. Essa semana teve recuo até um patamar que eu gostaria de ter entrado algumas semanas atrás, ali por volta de 27,60. Deu chance de pagar esse preço. Isso acontece, eu chamo isso de pechincha, mas é um ativo que eu acho com uma cara bem interessante. Olhando agora no gráfico diário, eu vejo aqui uma possibilidade de um rompimento de uma resistência, 29,60, pode abrir espaço para maiores altas, e se romper aqui os 30 e 50, abre espaço para maiores altas ainda, podendo ir buscar ali os 34,50, mais ou menos. Perfeito, então, Marcos, inclusive eu queria chamar a Débora aqui para a gente falar um pouco sobre Ultrapar. Acho que ela está aí com um gráfico na tela da UGPA 3, né, o Deb, está aí, Isso né? mesmo, o Ultrapar que segue subindo, viu, Rafa? E a gente viu aqui o Ultrapar hoje, que teve essa notícia dessa mudança da direção, mas a gente não conseguiu ver outra coisa tão pontual assim que justificasse essa alta aqui no papel, viu, Marcos? Que a gente está vendo aqui esse gap aí de hoje, 15,97 está o papel. A gente teve uma alta lá no início do ano que o papel tocou aí aos 23,64, mas depois não voltou aí nessa casa dos 20, não. Tá aqui nos 15,97 hoje. Você acha que tem aí respiro para voltar nisso? Como que você vê esse papel aí da Ultrapar? Eu gosto, Débora, eu gosto. Botei aí na tela para vocês, eu gosto. Por que eu gosto? Porque olha o candle da semana atual. Tá? Então, botei aqui de novo, aqui, Ultrapar, o GPA3, um S é uma semana. Então, um candle de força. Estamos na quinta-feira, tem mais um dia aí, finalzinho de hoje e mais amanhã. Me parece ter um volume acima da média, nada demais também, mas já tem um volume negociado acima da média. E esse candle de hoje, ele é um engolfo, chamado engolfo de alta, é um padrão altista. Esse candle de hoje, ele abraça, ele envolve o candle da semana passada. Então, sim, eu gosto, graficamente falando, eu acho bem interessante para uma operação de position trade, ou seja, operação que envolve prazos um pouco maiores, e eu gosto muito de olhar gráfico semanal para operações de position. Olhando no gráfico diário, tem aqui um rompimento de uma resistência, aqui em 15 e pouquinho, agora brigando para romper os 15,90. Note que tem um gap de alta, um gap de baixa para fechar, aqui do dia 12 de agosto. O mercado não gosta muito de gap, para mim tem tudo para ver fechar esse gap que está na casa dos 16,50. Acho que fechando esse gap pode ter algum tipo de resistência. Notando também que vem de vários dias consecutivos de alta, uma forte alta, para mim está um pouquinho cansado já esse movimento. Hoje abriu com um gap de alta, volume bem acima da média, né? Olha como é que o gráfico diário te dá informações que o semanal não estava escondendo. Então hoje gap de alta, uma forte alta, 9,5% de alta, entre as maiores altas do dia, forte volume negociado, isso para mim parece um gap de fuga, então é um padrão bem interessante. Acho que para o meu jeito de operar, esticou um pouco, gostaria de ver algum recuo para depois pensar numa nova oportunidade de compra, tá? Mas isso dentro do que eu uso como setup. Eu não gosto de comprar nada que já tenha subido tanto assim. Isso no gráfico diário. No semanal está mais convidativo, né? Gostaria também de um pouco mais de recuo, pensando num prazo mais amplo, de repente voltando aqui nos 15,30, 15,40, seria uma oportunidade, um ponto interessante, né? Um pullback até o rompimento da máxima da semana passada. Perfeito, então, Marcos, bom, vamos trazer aqui do chat agora aqui, bom, vamos dar uma olhada aqui. A galera mandou aqui, ó, tinha pedido aqui, mandem seus tickers aqui. Então tinha mandado aqui o Ronaldo Barci perguntando sobre a Aeres 3, por favor, Aeres.
Aéreos. Só que é o Barsi com C, não é o Barsi com S não, viu? Se fosse o Barsi com S, ia ser... Hein? Aí a gente ia ficar aqui. Se fosse um Luiz Barsi aqui pedindo aqui... Né? Muito prestígio. Eu ia fazer a análise que ele pedisse, obviamente, mas eu ia fazer um empréstimo para ele também, ia pedir um dinheiro emprestado para ele. Enfim, o Barsi é um dos maiores investidores de pessoa física do Brasil. Exatamente. Só dele pedir ação já ia disparar 350% amanhã. Sim, né? Verdade, bem lembrado. Só no pedido dele, tá sinalizando que ele quer comprar, vamos comprar junto. Mas a R3 agora, aqui é um papel que vem de uma queda bem aguda. É importante sempre olhar esses fenômenos, esses gaps. Olha que gap de baixa grandão, né? Um gap bem pesado de queda, acompanhado de um forte volume negociado muito acima da média, muito mesmo. Isso aqui aponta a presença de grandes players vendendo esse ativo. Então, os institucionais, os bancos, a gestora, alguma coisa aconteceu nesse dia, eu não vou lembrar o que foi, aconteceu para o pessoal resolver sair correndo do ativo. Caiu 14% com um gap um gap de baixa bem profundo, forte volume negociado. Isso aqui não é pessoa física, isso aqui não é investidor individual, isso aqui é o famoso tubarão fazendo isso. E aí caiu ontem também, hoje tentando se recuperar, formando aí um padrão um pouco mais altista. Para eu ficar confortável para um ativo desse, gostaria de ver amanhã rompendo a máxima de hoje, mesmo assim com ressalvas. Não gostei nem um pouco desse gap de baixa aqui, tá? De certa forma, eu sei que o mercado não gosta de gap, mas esse gap aqui, ele é um gap pesado, um ativo trabalhando na mínima, fechou perto da mínima do dia, com um volume formado por grandes investidores. Então, não sei, eu ficaria um pouco mais pé atrás com esse ativo. Só se romper amanhã a máxima de hoje, ainda assim eu teria cuidado. Show de bola, então, Marcos. Agora o Guilherme Silva aqui perguntou sobre o Braskem, BRKM6. Por favor, você puder analisar pra gente? Braskem aí. Beleza. A 6 ou a 5 que ele pediu? Ele pediu a 6? Ele pediu a 6, mas eu acho que a 5 tem mais liquidez, né não? 5 tem mais liquidez, Vamos de 5 então aqui. Tem 6 também tem 3, mas vamos de 5, tem mais liquidez. Também olha aqui, falando de gap, olha mais um gap. Pessoal que não está ligando o nome da pessoa, gap é isso aqui, esse buraco, né, esse intervalo sem negociação, esse espaço vazio aqui. Então, entre o fechamento do dia e a abertura do dia seguinte, não teve negociação, teve sim um salto para baixo, um salto para cima, nesse caso um salto para baixo. Bem pesado ativo, volume também nesse dia do gap bem pesado, bem acima da média, volume negociado. Caiu nos últimos dias, faca caindo, não tem nenhum sinal de retomada da alta, não compro ativos que estejam caindo. Eu vou esperar parar de cair, começar a subir para eu pensar em comprar. Tá? Isso é o setup que eu uso. Eu não gosto muito de falar o que vai acontecer, eu não tenho a menor ideia, eu só reajo aos movimentos. Tá? A forma de um analista técnico agir de forma reativa, ou seja, na hora que parar de cair e começar a subir, eu vou começar a ficar de olho nesse ativo. Enquanto estiver caindo, eu estou quieto. Se eu não conseguir pegar essa queda aqui, vendendo a descoberto, aqui em cima, que para mim deu uma bela venda, eu agora não entro de jeito nenhum numa venda e também não entro de jeito nenhum numa compra, porque faca caindo total para mim. Perfeito, então, Marcos. Vamos trazer aqui, então, Ambipar, se você puder analisar para a gente, por favor. O Luiz Henrique de M. Pinto LH, perguntando aqui para a gente da Ambipar aí, que tem como sócia, né, a grande Gisele Bündchen. Você é fã da Gisele Bündchen, ou Marcos? Mas tem alguém que não seja? Eu acho que não, né? Não sei, né? Pode ter alguma rival que não goste, não sei, né? Invejoso é que não falta, né? É uma disputa meio desigual, né? Enfim, eu acho... É desigual. Acho que aquele casal ali, acho que ele tem que ter... Se tiver uma outra dimensão, tem alguma coisa a acertar contas lá, né? Ela é linda, talentosa, o cara é super talentoso, bonito também, enfim, tem algo errado. É complicado. É complicado, é um casal, acho que se merecem. Mas enfim, vamos olhar a Ambipar.
movimento de queda, se aproximando aqui de um suporte. A gente pode traçar uma linha aqui de suporte, aqui na casa de 50,50. Não tem nenhum sinal de que vai parar de cair. Acho que tem tudo para respeitar esse suporte, nesse patamar 50,50, formando um candle altista, um candle de reversão. Nesse ponto, acho que pode abrir oportunidade, sim, para uma compra junto a um suporte, né? Mas nada além disso no momento. Se a gente olhar aqui um gráfico semanal, vai ficar ainda mais claro esse movimento de queda. Fez um candle depois de uma linda alta, uma alta bem saudável aqui, bastante forte essa alta, de vários meses, subiu aí mais de 180%. Fez um candle baixista, na semana retrasada ameaçou corrigir, corrigiu, voltou, semana passada confirmou e segue caindo, trabalhando aí na mínima da semana. Ou seja, tem muito espaço ainda para correção. No gráfico semanal, nota que tem muito espaço para corrigir sem alterar a tendência principal, que é de alta. Eu vejo aqui esse patamar 50,50 um bom ponto, seja no semanal ou no diário, para a gente pensar em algum tipo de entrada na ponta da compra. Mas, de novo, vai depender do que formar nesse movimento. Porque pode bater aqui e continuar caindo. E eu vou continuar de olho só. Mas se bater nesse patamar e voltar a subir, eu fico interessado nela. Perfeito, então, Marcos. Bom, vamos dar uma olhada aqui, então, ó, a galera aqui no chat aqui, falando qual é a desse programa. O Paulo Barros perguntando, é gratuito? É gratuito, estamos aqui disponíveis. A gente só pede o quê? A gente só pede seu like, né? A gente pede um like, um sorriso, né? Um elogio, um compartilhamento aí, enfim, a gente pede sua companhia aqui, né? Fiéis escudeiros aqui do investidor. Vamos lá, CSMG também estou pedindo aqui lá na... CSMG? Então vamos de CSMG, por favor, aí, o Marco, você puder analisar para a gente, por favor. Vamos lá, Copasa, setor de saneamento, setor muito comentado nos últimos tempos, por causa da legislação, né, mudança no marco de saneamento, ativo estava bem animado, depois fez me parece que é uma figura até interessante, uma figura rara, mas para quem gosta de análise técnica é interessante de se observar, parece um fundo triplo isso aqui. Um fundo triplo aqui, em meados ali de maio, junho, tem final de abril, maio, junho, topo triplo, acho que eu falei fundo, né? Um topo triplo nesses meses, uma figura rara de acontecer, bateu mais ou menos nos mesmos patamares, começou a cair, uma figura de reversão, topo triplo, e agora eu já vejo um zigue-zague ascendente, eu já vejo uma tendência maior de alta, eu já consigo ver fundos mais altos, esse Fzinho cada vez mais alto, topos também, o Tzinho cada vez mais alto. Interessante o ativo, visto que a tendência ela é altista, ao contrário do resto do mercado Ibov como um todo. Acho que um pullback nesse patamar de 14,60 pode ter alguma oportunidade. Andou para mim um pouquinho, rompeu resistência, pode ter um pullback. O que é pullback? Pullback é um movimento de retorno até os de 14,60 mais ou menos, que vai me parecer ser um ponto mais interessante por uma entrada mais segura. Usando aqui um outro layout, a média móvel de 20, que eu sempre gosto de fazer compras perto da média móvel de 20, está bem longe, ou seja, para mim um pouco esticado, mas é um ativo para quem está posicionado, eu acho que está bem bonito, está bem saudável. Para quem está de fora, dentro do meu setup, eu gostaria de ver aqui o teste dos 14,60, e aí eu acho que seria uma compra mais segura. Show de bola, Marcos. Inclusive trazendo aqui um destaque aqui do nosso chat, né? O pessoal rindo que eu pedi um sorriso, um like da galera aqui. Mas o Moisés Santos falando assim, boa tarde para Daripop, eu tô com 2 notebooks abertos no BMC News aqui de Primavera do Leste. Um beijo então pro Moisés aí, muito obrigado, viu, Moisés, por tanta força. 2 beijos, hein? 2 beijos então, no caso. Você. É isso aí, então. Por favor, né? Eu acho que a Débora tá com o gráfico ali do setor dos bancões, Exato. Dos bancões que se deram bem, né, Débora? Pois é, exatamente isso. Só enquanto a Selic, essa Copom, acabou fazendo com que o setor de varejo e também de construção, né, caísse um pouco aí com essa previsão de juros mais altos, são os bancões que estão aí nessas boas altas, né, juros mais altos, aí acaba que, né, fica com os rendimentos melhores aí. Banco sempre acaba se saindo, bancão, né? Sempre acaba ganhando. Já viu o bancão perdendo, Rafa?
Difícil, né? Olha só, Sambi 11 está subindo 2,93 nesse momento, cotado a 36,15. Sambi 4, 3,14, 19,34. Sambi 3, 1,94. Itaúsa 1,91. Itaúsa 3, Itaúsa 4, 1,94 de alta agora. Itube 3 está subindo 3,04. Itube 4, 3,28 de alta agora. Banco do Brasil 0,37. Banco Bradesco BBDC 3 está subindo 3,07. E Banco do BBDC 4, Bradesco 4, 3,88% de alta. De todos esses bancões aqui, qual é deles que você aí, Marcos, gosta mais, assim, que você considera um papel menos volátil aí aos cenários de macro aí, para poder conseguir ter aí na carteira? Olha, eu gosto entre os bancões, o que eu mais gosto é Itube. Deles, o que eu mais gosto é Itube. Eu estou com o gráfico aberto aqui de Sambi, de Santander, mas eu posso botar também de Itube, mas é a minha predileção dentro do setor bancário. O que eu menos gosto, curiosamente, talvez nos últimos tempos seja o que menos sofreu, vou só confirmar botando no gráfico, é Banco do Brasil. Eu não gosto muito da possibilidade de ingerência governamental no ativo, na empresa. Então, o Banco do Brasil, pensando em investimentos, seria o que eu menos tenho preferência. Então, eu começaria aqui com Itube, tem formando hoje, essa semana, um padrão mais altista também, de recuperação, chama Piercing Pattern, o nome desse padrão que está acontecendo, é um padrão altista. Vamos olhar o Banco do Brasil, BBAS 3, uma cara um pouco diferente dos demais, um pouco desligado, desatrelado ao resto do setor, gosto menos pelos motivos que eu expliquei. BBDC4, eu não gosto de ter surpresa, e eu acho que empresa do governo sempre tem surpresinha, seja Petro, seja Eletrobras, né, enfim, que está um processo de privatização, mas o Banco do Brasil é um ativo que eu tenho mais ressalvas. O Bradesco também está interessante, né, numa região aqui de suporte, formando um padrão muito parecido com o Itube. Elas andam muito parecidas, Itube e Bradesco, BBDC4 e Itube 4. Tem um cara muito parecido, padrão mesmo de candles, o Piercing Pattern. Também fico interessado nesse ativo que caiu bastante nos últimos meses. Se semana que vem romper a máxima da semana atual, dirá que parou de cair, começou a subir, ou seja, para mim é o que importa quando eu vou fazer as minhas compras. Eu espero parar de cair e começar a subir. Então, é um ativo Bradesco e Itube. Vamos só olhar Itaúsa aqui, se tem diferença para Itube. Normalmente não, Itaúsa um pouco menos de queda, né? A holding do grupo tem uma cara um pouco diferente do Itaú, mas com o mesmo padrão de candles, esse padrão altista. Aí fica a critério de cada um. Assim, graficamente falando, eu gostei mais de Bradesco nesse momento. Maravilha. Se puder dar uma olhadinha aí, Caixa Seguridade, de qualquer maneira, não deixa de estar aí também perto do setor também. Verdade. E o pessoal está pedindo aqui, o Rui Rangel está pedindo para ver. CXSE3. Assim, no gráfico semanal, uma queda bem aguda, bem significativa, caiu pesado nas últimas semanas, vai aqui perto de uma banda de Bollinger, que está aqui meio mal desenhada por falta um pouco de histórico, né? Análise técnica de histórico, e não tem tanto tempo assim esse ativo, querendo formar um padrão de candles um pouco mais altista, por enquanto um viés um pouco mais altista, mas ainda é um padrão de indecisão para mim. De novo, apesar dessa queda aguda, se a gente botar outros indicadores, IFR, se a gente colocar que é um índice de força relativa que mede se o ativo está sobrevendido, ou seja, esticado demais para baixo, vai ter algum ponto ali, tá? Está esticado demais para baixo, usando um IFR, um estocástico, que são ferramentas da análise técnica que apontam esse tipo de estado. Sobrecomprado, quer dizer, esticou demais para cima, ou sobrevendido, esticou demais para baixo. Mas, além disso, eu gostaria de ver um fundo marcado, ou seja, semana que vem, rompendo a máxima da semana atual, eu ficaria interessado. Acho que tem um longo upside, tem um grande upside esse ativo, caiu bastante, está descontado. Eu acho que sim, seria meu gatilho de entrada na compra nesse ativo aqui. Tá? Show de bola, então, Marcos. Bom, vamos dar uma olhada aqui, né, o Debs, para ver se tem mais alguma
alguma empresa aqui? Eu acho que a próxima... Tem, o pessoal tá pedindo Eneva aqui, é isso? Eneva? Eu acho que tinha YouTube antes, não tinha não? YouTube Mas 3? YouTube 3, ele já olhou. Ah, não, YouTube ele veio a 4, né? Acho que, bom, vamos... YouTube precisa não, vamos de Eneva. Tá, YouTube 3 e YouTube 4 são muito parecidas, né? Essas 3 e 4, PET 3, PET 4, é tudo muito parecido, gráfico muito parecido. Eneva, interessante para mim, bem, um gráfico muita sombra, os candles meio de indecisão, né? Isso aqui, para quem não está também ligando o nome da pessoa, a parte vermelha é chamada de corpo do candle, tá? E a parte, o fio aqui, essa linha é chamado de pavio ou sombra, eu chamo de sombra, tem gente que chama até de cabelo, mas o mais comum é sombra superior, sombra inferior. Semana passada rompeu a máxima da semana anterior, ou seja, um sinal altista, um pouco confuso o gráfico, mas isso para mim seria um ponto interessante para se observar. Semana atual, preços parecidos com o da semana passada, onde eu seria comprador, então se eu era comprador semana passada nesse patamar, por que eu não seria na semana atual? Né? Então, é um ativo que, graficamente falando, está dentro dos meus setups. Então, eu acho que vale sim a pena acompanhar, com a ressalva de que eu tenho esse papel tem um pouco de volatilidade além da conta para o meu gosto. Mas, tecnicamente, do ponto de vista de setup, está correto. Ainda está dando entrada neste setup que eu estou falando. Show de bola, então. Débora, tem algum ticker aí que você queira ou a gente... Bom, eu queria dar uma olhadinha, a gente falou do setor de varejo, mas não falamos do setor de construção, né? Vamos falar um pouquinho do setor de construção? Vamos. Que é um setor que eu estava tentando abrir aqui, mas aqui está só o mapa de calor por variação. Deixa eu só abrir aqui para poder a gente dar uma olhada, porque tinham vários papéis aqui hoje em queda no setor de construção e depois do Copom, né? A gente sabe que também um setor que acaba sendo muito impactado, já que as pessoas ficam sem querer entrar. Agora a minha tela aqui travou. Eu acho que o Marcos está inclusive com a Cirela lá. Já está com Cirela. Cirela é um dos papéis, inclusive, dos destaques de queda hoje, né? Vamos dar uma olhadinha nesse setor, dessas companhias, qual que você acha que consegue ter aí mais espaço para margem, para repassar? Não só, tem essa questão também da alta da matéria-prima, né? Então, o que você acha das empresas Cirela, Exetec, dessas companhias aí? Qual que você olha que pode ser que consiga passar com essa maior alta dos juros e também maior alta das matérias-primas, preço do aço? Perfeito, Débora. Pois é, você mesmo já deu uma dica, né? Assim, são muitas variáveis para a gente analisar. Você tem aí o preço da matéria-prima para construção, ficou mais caro construir, com a inflação, está mais caro construir. Por outro lado, a gente tem aumento aí de taxa de juros, que também impacta o setor. Você tem também o preço do aço no longo, principalmente para construções. Então, você tem aí um monte de variáveis em cima, né? Você tem também, tem que analisar o setor, a concorrência, como é que estão os players, se você está vendendo mais imóveis de alto padrão, de baixo padrão, se está nas capitais, se está no interior do Brasil. O fato é que realmente hoje, figurando entre as maiores quedas, 4,4% de queda, na contramão do mercado, que está subindo hoje como um todo, o Ibov está subindo. Cirela é um dos principais players, mas é um player também que, no gráfico semanal, talvez dê uma dica um pouco mais clara, né, de oportunidades. A volatilidade caiu de forma bastante aguda, fez um padrão bem interessante de alta aqui nessa semana, esse candle verde. Semana passada frustrou todos os sonhos de quem estava comprado, voltou tudo e agora brigando ali para parar de cair novamente e voltar a subir, ou seja, de marcar esse fundo e começar a subir. Tem grande upside, tem espaço aí para maiores altas, um rompimento de novo da semana retrasada, talvez seja um novo gatilho de uma compra, especialmente no semanal. Eu acho que para quem tem esse viés mais longo prazo, semanal dá informações melhores. Só olhando alguma coisa do setor, além de Cirela. Exetec, MRV também foram. MRV ficou com a queda hoje de mais de 4%, né? 4,50%. Exetec, MRV, uma queda de 2,52% hoje. Tenda, queda de 5,29%. Gafisa também aqui, queda de 1,31% hoje. Acho que Tenda foi uma das maiores quedas do setor.
Vamos lá. Vamos olhar então, tentar olhar rapidinho elas então. Então, Gafisa, uma queda hoje de 1,3%, nem está caindo tanto quanto Cyrela, também aqui batalhando aqui por um fundo, né? Preços ainda em tendência de baixa, topos e fundos descendentes, tendência de baixa, não, sinal talvez um rompimento aqui dos 3,17, 3,20, abre espaço para maiores altas. Depois resistência em 3,30 e aí passando 3,30, aí sim tem bastante espaço para crescer, bastante espaço para subir. Tenda, tem de 3, a gente tem aqui também uma queda pesada hoje, como você adiantou, hoje caindo 5,3%, também querendo formar ali um zigue-zague ascendente, acho que tem uma possibilidade de romper esse patamar de 20,40, 20,50, logo em seguida a resistência 21,10, e aí sim, se romper 21,10, abre espaço para maiores altas, não vai ter nenhuma grande resistência até a casa aqui dos 23,90 mais ou menos, então eu acho que tem bastante upside aí. MRV também uma queda pesada, hoje caindo 2,5%, também uma cara parecida com as demais, acho que tem um ponto interessante de resistência, se rompido pode abrir espaço para maiores altas, eu diria ali em torno de 14,15, 14,20, talvez um pouco mais acima, e aí vai brigar, se romper esse patamar, deve testar, tem uma resistência mais antiga aqui 15,20, mas eu acho que isso aqui é a mais importante, aqui na casa dos 15,60, tem bastante upside também. E faltou, dessa listinha, faltou Exetec. Teve gente... Exetec, todas elas com uma cara parecida. E Exetec aqui, hoje, caindo pesado também, 4,5% de queda. Também acho que tem resistências a serem superadas para a gente ficar mais animado. Eu acho que a primeira aqui é R$27 mais ou menos, depois em seguida R$28,20. Aí, rompendo 28,20, espaço para maiores altos, mas logo depois tem uma resistência que me incomoda um pouco aqui na casa dos 29,60. De todas, é a que talvez tenha mais obstáculos para subir, olhando sob o ponto de vista da análise técnica, né? As outras eu não vi tantos obstáculos, eu acho que tem um espaço grande aí sem muita resistência. Essa aqui eu acho que está um pouquinho mais truncada, a Exetec, do que as demais. Só mais duas aqui, Marcos, a pedido do Rafael Cardoso do setor, que é Lavi e Plano e Plano. As duas também queda hoje. Lavi, uma queda menor de 1,03 e Plano e Plano 3,63. Vamos lá. Lavi é um ativo que realmente eu acompanho um pouco. Uma queda, até que uma queda não, sem muita coisa, né? Lavi 3 sem muita, não tem... Uma queda trabalhando na mínima do dia, mas uma queda de 1,5%. Mas tem aqui um rompimento de um patamar interessante. Aqui quando rompeu 6,70 mais ou menos, foi ontem, rompimento interessante. E aí eu veria uma nova resistência, fez pullback, ou seja, rompeu ontem e hoje vai voltando esse patamar aqui dos 6,70. Isso aqui para mim é oportunidade sim para os atrasados. E aí próxima resistência em seguida 7,10, tem upside ainda, daqui para cá tem aí um upside de mais de 5%. Rompido esse patamar, próxima resistência, mais em cima, aqui na casa dos 7,70 mais ou menos, é onde eu veria resistência. Enfim, interessante para mim. Esse dia de ontem foi bem significativo e hoje um recuo, né? Pode ter sido por conta, difícil também dizer, né, que não estava precificado, né? Essa taxa de juros aí, 6,25, todo o mercado, é um consenso de mercado, acho que não surpreendeu ninguém. Mas pode ter tido alguma outra informação, alguma outra variável aí que possa estar impactando o setor como um todo. E você falou de plano e plano, né? Plano e plano. Isso aí eu vou pedir cola para os universitários. Tá aqui, já achei. Plano e plano PL3. é PL, isso. Tá aqui. Então, gráfico bonito também para acompanhar. A gente vê aqui um possível pivô de alta, ou seja, um primeiro zigue-zague ascendente. Então, tem ontem um rompimento desse patamar, parecido com o anterior, com a Lavi. Rompe ontem um patamar importante e hoje faz pullback. Então, um sinal aí de entrada para os atrasados. Próxima resistência, eu vejo aqui na casa dos 4,30 e, se rompido, abre espaço para maiores altas. E aí, na linha daquelas outras, né, com exceção de Exetec, que eu vi um terreno aí, um espaço mais truncado, com mais obstáculos pela frente, mas essa eu vejo também bastante upside. Rompendo aqui esses 4,30, pode chegar a 5,30 meio que sem muita dificuldade.
Então é um papel para ficar de olho, tá? Ainda mais por causa do rompimento de ontem e esse pullback de hoje. Maravilha, então. É isso aí. Eu quero agradecer muito a tua participação. Estou até aqui, fechei aqui, já estou abrindo aqui a janelinha do Ibovespa para a gente caminhar aqui para o nosso fechamento. E claro, quero colocar o Rafa aqui também na nossa tela para a gente já se despedir aqui do Marcos. Agradecer, óbvio, a tua participação aqui conosco. Ótimas aqui as suas análises. Aliás, muita gente aqui, né, agradecendo aqui, elogiando bastante aqui as análises, muita gente mesmo aqui, muitos recadinhos aqui para você, viu, Marcos, no nosso chat, se puder passar lá depois para poder você dar uma olhadinha aqui nos recadinhos, né, o Rafa? Exatamente, inclusive, Débora, eu tô aqui olhando o meu computador, porque saiu notícia em última hora que estou apurando só para ver se é verdade, de um escândalo no Banco Mundial, né, de acordo com a revista The Economist, aí pedindo para que a Kristalina Georgieva, né, do Fundo Monetário Internacional, teria que sair aí do seu cargo. Estou até olhando aqui bonitinho para trazer em primeira mão para a gente, mas antes queria agradecer o grande Marcos Mura aí de ter estado com a gente nessa quinta-feira, essa super quinta também, por que não chamar, né? Teve de tudo, então a gente também continua, né? Super quinta, super terça, super quarta, super tudo, né, o Marcos? Legal, gente. Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer participar com vocês desse debate, desse encontro. Fico à disposição para os próximos e um abraço para os nossos ouvintes também. Um abraço. Até uma próxima, por favor, hein? Já contamos com você aqui numa próxima, viu, Marcos? Até a próxima. Tchau, tchau. Bom, vamos continuando por aqui, Rafa? Vamos continuando por aqui rapidinho, enquanto eu vou aqui acabar de apurar essa história e já trago para você, viu, Débora? Vai lá que a gente tem o Ibovespa aqui no Aftermarket, que está caminhando aqui. Será que vai voltar, que vai nesse After, segurar nesse 114 mil? Porque, na verdade, aqui, ó, no fechamento a gente estava nos 113 mil pontos, Rafa. A gente abriu aos 112.282 pontos. Batemos uma máxima aqui de 114.329 pontos. Fomos uma mínima de 112.280, né, com um volume financeiro aí de 25 bi, né? A gente está agora aí no After com uma variação nesse momento aqui de 1,57%, mas terminamos o dia aí numa alta. Vamos esperar daqui a pouquinho termina o Aftermarket aqui do Ibovespa. Debs. Oi. Tenho notícia importante para dar. Apuradíssimo, aqui, tá? Vamos lá. De acordo com a agência Reuters, a revista The Economist pediu nessa quinta-feira a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, né, do FMI, a Kristalina Georgieva, renuncie ao cargo depois que um escândalo de manipulação de dados relacionados à China, enquanto ela estava no Banco Mundial, veio a público, dizendo que isso minou a credibilidade do FMI. A revista, né, que é muito influente, inclusive, né, tem sede lá na Inglaterra, disse que em um editorial contundente que as conclusões de uma investigação externa de que Georgieva pressionou sua equipe por mudanças nas classificações do ranking Doing Business do Banco Mundial em 2017, de forma a favorecer a China, comprometem a capacidade do FMI de agir como guardião de dados para as estatísticas macroeconômicas do mundo. Abre aspas. Quem lidera o FMI deve mostrar neutralidade enquanto dois de seus maiores acionistas, Estados Unidos e China, se confrontam numa nova era de rivalidade geopolítica, fecha aspas, disse a The Economist, acrescentando que os críticos do multilateralismo já estão citando as descobertas como evidência de que os organismos internacionais não têm capacidade de enfrentar a China. Eles também afirmaram, né, de acordo com a agência Reuters, abre aspas, a próxima vez que o FMI tentar arbitrar uma disputa cambial ou ajudar a reescalonar a dívida de um país que tomou emprestado da China, os críticos do fundo certamente citarão esta investigação para minar a credibilidade da instituição. É por isso que Georgieva, uma estimada servidora de várias instituições internacionais, deve renunciar. Fecha aspas aí. Bom, bem, hoje o dia tá puxado, né, Débora? Hoje tem muita polêmica no ar. Sabe aquela frase, cada minuto é um flash? Só para poder a gente não parafrasear aquela outra rádio, a cada minuto aqui é um flash. Exatamente, a gente aqui tá na correria sempre aqui, né, enfim, então a gente vai ficar de olho nessa história, né, será que a Kristalina Georgieva vai responder a The Economist, será que não? A gente traz tudo em primeira mão aqui na BBC. Fiquem de olho no nosso portal, que com certeza terá atualização sobre essas notícias. Eu vou ampliar aqui o nosso mapa de calor do Profit Pro da Nelogica aqui, por variação, só para vocês verem como que ficou aqui no final do dia, mas Embraer realmente aí
foi quem liderou aí as altas com mais de 12% de alta aí depois da notícia dos carros voadores, e eu vivi para ver essa era dos Jetsons, né? Enfim, aí os Minas também, alguns papéis aí do setor de siderurgia, CVC, também aéreas e turismo, também aqui despontando nas altas, assim como os bancões, como a gente acabou de falar com o Marcos aqui, e o setor de construção civil e varejo nas baixas pós-Copom, pós-alta de juros e nova sinalização de mais um ajuste aí na próxima reunião do Copom, Rafa. Foi assim que finalizamos então aí hoje o nosso mercado, que além disso também teve alta no dólar, que ficou aí na casa dos 5,30 nesse final de quinta-feira. Amanhã a gente volta com a nossa programação, inclusive, né, Rafa? Ou não? Inclusive, Débora, olha que erro enorme o meu aqui. Eu dei a notícia, né, falando que já foi, mas já está no nosso site já. 3,57. Já está no site? Olha aí. Lá no nosso site já. O nosso site nos furou? Nosso site, olha só, parabéns equipe do portal, então aí temos portal matéria. Da BMC furando a TV, olha aí que legal. Exatamente. Temos matéria aí. Mais do que justo. Vou até jogar no chat aqui pra galera poder só abrir aqui o nosso site. Acessar lá, ó. Copia e cola esse link aí que vocês vão ler a matéria inteira aí na íntegra sobre esse escândalo aí, né? Envolvendo a grande Kristalina Georgieva, né? Presidente do Fundo Monetário Internacional, né, Débora? Já vou mostrar aqui pro pessoal, aqui no ao vivinho aqui, ó. Ao vivo e a cores, hein? Ao vivo e a cores, ó. E assim, ó. Tá aqui, ó, no nosso portal bmcnews.com.br, é só ir lá, tem uma matéria completinha aqui para vocês. Todas as informações sobre essa notícia que acabou de sair aí do Banco Mundial, vocês só correr lá no nosso site. Não só essa, como várias outras, né, Rafa, no nosso portal, no nosso site. Tem notícias aí sendo atualizadas minuto a minuto do mercado aqui e do mundo, né, Rafa? Exatamente, mas antes queria pedir pra galera deixar seu like aí, porque a gente fica aqui sempre de olho, sempre correndo, a gente traz notícia nacional e internacional, do mercado nosso aqui, do mercado europeu, do mercado dos Estados Unidos, Fundo Monetário Internacional, Copom, Banco Mundial, a gente está preparado para tudo aqui na BMC, né, Débora? Exatamente isso, Rafa, mas vamos ficando por aqui, porque mas a galera que está aqui nos assistindo, ó, todo mundo, fica na nossa programação, porque a Hanna Beltrão está chegando com o BMC Business e hoje, Rafa, ela vai bater um papo com o pessoal da Grendene. Então é uma boa oportunidade para vocês conhecerem essa companhia. Acho que a Grendene é lá da sua terra, né, Rafa? Grendene é lá do Ceará, não é não? Olha aí. Acho que é lá do Ceará. Agora, também chamando, viu, depois do BMC Business tem o BMC Talks com o grande Marcos Saravalli e depois tem BMC Deal hoje comigo aqui, né, no estúdio, aqui a nossa estreia no estúdio aqui do BMC Deal. O pessoal já correu, a gente correu aqui tudo para preparar bonitinho para vocês e hoje, ó, vai ter notícia em primeira mão aqui relacionada ao fundo do Venture Investimentos. O pessoal lá da Venture vai vir aqui contar muita novidade, então você não pode perder a partir das 7 horas aqui na BMC News. Fique ligado então que vai estar sensacional, né, Débora? É isso aí, Rafa. Bom, Rafa, até amanhã. Eu também vou ficando por aqui. Eu só volto amanhã com as notícias do mercado. E, claro, a movimentação da Bolsa aqui, ó, no nosso telão do Profit Pro da Nelogica em tempo real, a partir das 9h30 da manhã, junto com a Paula Moraes e também o Daniel Morales, no BMC News. E às 16 horas, no fechamento do mercado aqui no Top News, com Rafael Lara e o Gabriel Monteiro, nesse fechamento de mercado. Obrigada pela sua audiência. Um ótimo restinho de dia. Tchau, tchau.